Glória a Deus, a paz também para os irmãos que vão aí também participar através da live. Que Deus possa lhe abençoar ricamente com essa palavra. Né? O Leonardo vai fazer a leitura no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Pode fazer a leitura, meu irmão. E ao terceiro dia fizeram-me umas bodas em Canaã, da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Não muitos dias. Vamos aqui, né? O tema de hoje, desse ensinamento, vai falar sobre transformação, o que nós vamos estudar hoje, tá? Transformação. E esse texto aqui, irmão, é muito rico, é muito abençoado esse texto aqui. Porque Jesus, ele é convidado para um casamento, ele leva seus discípulos, a sua mãe é convidada, e eles estão ali na festa. E essas festas, irmão, antigamente, duravam muitos dias. Então, assim, tinha que ter um planejamento. Porque as pessoas que eram convidadas se hospedavam lá. Muitos dos casos era assim. Se hospedava lá. Agora você imagina aí, irmão, você convidando 100 pessoas para o seu casamento. Vou colocar pouco, tá? 100 pessoas. Você convida 100 pessoas. E você dá uma festa para uma semana para essas 100 pessoas. Você tem que hospedar ela. E durante essa semana não pode faltar nada. Porque são hóspedes, são convidados. Eles não vieram para pagar nada. Ah, vou levar uma cesta, vou levar um cabrito, vou levar uma carne. Eles são convidados. E geralmente essas festas duravam dias, irmão. Tá? Dependendo das condições, irmão, tinha festa que durava mais de semana. Agora você imagina você fazer uma festa por uma semana para 100 pessoas e todo dia, irmão, não faltar nada. Né? Hoje se faz em buffet, né? Buffet, tem as pessoas certas, tem que ter o nome, tem que ter o convite. Se não tiver, não entra, não é isso? Já
Eu acredito que já colocaram essa estratégia por quê? Porque às vezes era convidado uma pessoa e aquela pessoa leva mais 3, 4, 5. E só que a festa é projetada para 100 pessoas. Agora você imagina cada um levando 2, 3 pessoas? Ou levando uma pessoa mesmo. Mas a festa foi programada para 100 pessoas. E quando der festa, está 150 pessoas na festa. Então vai fugir totalmente dos planos, do projeto, do orçamento. Não vai? Sim ou não? É por isso que eu acredito que hoje o pessoal quer fazer mais festa em buffet, porque se não tiver o nome lá, não entra. Né? E não tem como levar o convidado, levar alguém por fora, porque tem que ter o nome lá. Tudo é estratégia. Agora você imagina aí, Jesus está na festa, está a mãe dele, está os discípulos, está todo mundo. E quando a fé vem uma notícia para Jesus que o vinho acabou. O vinho acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria. Agora eu te pergunto, irmão, o que Jesus tem a ver com essa festa? O que Jesus tem a ver, irmão? Jesus é um convidado. O que Jesus tem a ver? Eu quero nessa introdução já trazer algo para mim, para você, para todos nós. O que Jesus tem a ver com nossos problemas? Não é não, Rodrigo? Quem arrumou seus problemas que procure resolver. Não é verdade? Agora só que veja bem, irmão. Nós vamos aprender algumas coisas aqui muito interessantes. Muito legal. Estava estudando ontem e eu vou dar continuidade nisso aqui. Vou dar uma pausa nisso aqui. O que Jesus tem a ver com os nossos problemas? Eu vou dar continuidade aqui na frente, tá? Deixa eu ler algo aqui, ó. Qual o significado da palavra transformação, que é o tema, né? Transformação. Qual é o significado? Primeiro, se você quiser anotar, pode anotar. Primeiro, a palavra transformação significa mudar a forma. Olha. Quem é transformado, ele é mudado. Segundo, ele se converte. O significado da palavra transformação é se converter. Ou você pode colocar uma vírgula e colocar assim. Ou você pode colocar no lugar da vírgula, converter ou trocar. Tá? É o segundo. Converter ou trocar. Terceiro, alterar, vírgula, variar, vírgula, tornar diferente do que era. Isso é o significado de transformação. Repetindo. Primeiro, mudar a forma. Segundo, se converter ou trocar. Terceiro, alterar, variar, tornar diferente do que era. Jesus não só transforma, como regenera. Jesus não só transforma, como regenera. E o que é o significado dessa palavra regenera? Ou regeneração? Pronto, vamos aqui. Algo que foi reconstruído, restaurado ou renovado. Ou seja, recuperado, né? Pode ser essa palavra também. Irmão, ó, uma certa vez Deus, ele pega o profeta Jeremias, no capítulo 18. A Bíblia diz que leva ele aonde? A casa do oleiro. E ali ele ficou observando a maneira do oleiro trabalhar o barro. O oleiro trabalha o barro, de repente ele forma o vaso do barro, ele vai transformando e de repente o vaso faz o quê? Racha. Não tem como usar um vaso rachado, irmão. Você coloca água, a água vai fugir. Ah, vou colocar um remendo. Ah, vou colocar aqui um reparo.
eu vou dar um jeitinho. Mas só que nessa situação o oleiro precisa o quê? Quebrar o vaso. E refazer o vaso de novo. O vaso tem que ficar como? Inteiro. Então, como é que nós estávamos, irmão, antes de nós virmos para Jesus? Olha como é que estava a situação da terra, dos céus e tudo que nela. Lá em Gênesis a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a terra estava sem forma e vazia. Aí o que o Espírito Santo faz agora? Vai regenerar, vai reconstruir, vai dar forma. E muitas das vezes nós não entendemos esse plano para a nossa vida, que é o que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Fazer na nossa vida. Ele quer o quê? Nos restaurar, nos dar forma. Qual é a forma que nós temos hoje, irmão? Do mundo ou de Cristo? Do mundo. Se nós estamos com a forma do mundo, então nós estamos como um vaso rachado, que precisa o quê? Ser refeito. Uma planta nova. Não entendi. Uma planta nova. Uma planta nova? No vaso, né? Um vaso novo, isso. Um vaso novo. Você está entendendo? Então, veja bem, irmão. Regenerar é algo que foi construído, restaurado ou renovado. Então, eu e você hoje temos que ser o que hoje? Pessoas renovadas pela palavra. Se essa palavra, irmão, não entrar em nós, Charles, leia para nós Hebreus 4:12, por favor. Hebreus 4:12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aí você leu 13 também. Versículo 12 e 13. Vamos ver o que a palavra ela é capaz de fazer. Glória a Deus. Quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa seguidora fiel, Adriana. Deus abençoe sua vida, tá? Sua família. Um abraço, tá bom? Não deixa de curtir aí, compartilhar, se inscrever no meu canal lá no YouTube, tá? Ajudar aí a expandir esse trabalho nos 4 cantos deste mundo. Deus é bom. Contamos com vocês. Glória a Deus. Pode ler, Charles. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aí. Né? Amém. Olha só o que a palavra ela é capaz. Então eu creio no poder da palavra, irmão. Eu ministro a palavra com fé. Eu ministro a palavra e a minha oração todo dia de manhã é Deus, que as pessoas possam abrir essa live e ter o interesse de ouvir a mensagem. Eu sei que tem muita gente que não tem paciência, outros não tem tempo, né? Praticamente é 1 hora aqui de ensinamento, mas o tempo que ela poder abrir e ouvir, seja o tempo que a palavra possa fazer esse efeito que fala em Hebreus 4:12. Ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Agora você imagine, irmão, aquela mulher no centro de recuperação, 12 anos por causa de uma enfermidade, gastou tudo com os médicos, e de mal a pior. Mas quando ouviu a palavra, aí a palavra entrou, como diz em Hebreus 4, Deus entrou e deu vida a ela. Quando Jesus diz assim para ela, depois que ela está curada, depois passa aquele processo, vê se os desafios, os obstáculos, e toca em Jesus, Jesus para, e Jesus diz para ela, filha, a tua fé te salvou, é porque essa palavra já deu vida para ela, quando ela deu ouvido lá no centro de recuperação. Então, tudo acontece, irmão, quando a palavra entra no nosso coração. Então, a fé ela é gerada pela palavra. A minha oração é que nós, e todos aqueles que acompanham nós pela live, irmão, tenha fome e sede da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poder, irmão. A palavra de Deus, ela é poder. Até mesmo porque, irmão, porque a palavra, irmão, é o próprio Jesus.
Se você for estudar o livro de Provérbios, irmão, o livro de Provérbios vai apontar para Jesus, cara. A sabedoria. O livro de Provérbios vai falar sobre sabedoria. E Jesus é essa sabedoria. Aí veja bem agora. O que Jesus diz lá na frente? Ele diz assim, olha, eu vi Satanás sendo lançado do céu como um raio. Olha o que ele disse, eu vi Satanás. Ninguém não era nem nascido, não tinha nem ainda a humanidade. Não tinha ainda, irmão. Jesus disse, eu vi. Quando Pedro dá aquela revelação, que Jesus pergunta, que vós, e vós, diz o que de mim? Que ele dá aquela revelação do Messias, o Filho de Deus. Jesus diz aqui, tu não revelaste carne nem sangue, mas o meu Pai, ó, tu revelaste o meu Pai que está no céu. E Jesus estava onde? Na terra com eles. E ele diz, revelaste o meu Pai, e ali estava falando do próprio Deus, e o Deus estava ali na frente deles. Se eu não me engano, é Filipe ou André, que diz assim, mostra-nos o Pai, porque nós não sabemos. E Jesus diz assim, Filipe, tanto tempo que eu estou convosco, e vós ainda dizem assim, mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo, está aqui o Pai, está aqui, Deus está aqui. Muitas das vezes, irmãos, nós conhecemos a Bíblia, mas não conhecemos a realidade dela, a verdade dela, a vida que ela é, o propósito dela. Porque essa palavra, irmão, ela é para entrar em nós, irmão, e nós ter vida. Nós não é para viver dentro da igreja como um zumbi, morto, cabeça baixa. Irmão, se nós parar para se reunir, só conta destruição, só conta derrota, só conta desgraça na nossa vida. Nós não tem bênção para contar, nós não tem vitória para contar. Nós, os filhos de Deus, para se reunir, é para falar de vitória, de bênção. Pastor, mas como é que eu vou falar de vitória se não tem vitória na minha vida, se não tem bênção na minha vida, não tem prosperidade na minha vida? Então tem alguma coisa errada. Falar em esperança, né? Esperança. Porque o nosso testemunho, irmão, ó, imagina aquela mulher que estava no centro de recuperação. Aí foi a outra lá, porque era de costume passar 8 dias no centro de recuperação. E lá estava aquela mulher, 12 anos. E agora? Não sei mais o que fazer. O que foi, mulherzinha? Rapaz, sabe, ó, eu mandei um recado para minha família agora, que tem que comprar outro remédio, e eles disseram que não tem mais um tostão, não tem mais dinheiro. É mesmo? E agora o que eu vou fazer? 12 anos aqui, eu estou nesse negócio, vim para passar 8 dias, estou 12 anos. E agora, para completar ainda, minha família disse que acabou tudo, tem mais dinheiro. O que tinha, gastou tudo com os médicos. E eu não melhoro nada, eu estou indo de mal a pior. Agora você imagina a outra que foi para passar 8 dias ali, que era o problema de menstruação da mulher, o dia da mulher. Aí agora ela vai ouvir, agora essa que está lá 12 anos só só reclamou. Só se maldiz para ela, para outra. Aí a outra fica só escutando. Aí quando ela termina agora vai dizer, mas mulherzinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só, eu sou seguidor aí de Jesus. Quem é esse Jesus? Ah, Jesus, ele assim, curou o cego. Ah, ressuscitou o filho da viúva de Naim. E papai, é mesmo, né? Vou fazer o que agora? Você tem que ir atrás dele. Não tem mais outra esperança. Se ele me cura, cura, vai lá, busca ele. Então, olha só, irmão, quando nós se reunir, irmão, nós temos que contar de vitória. Agora, quem quer ir para a igreja, nós senta na mesa da casa da gente, tá entendendo? O pastor não presta, aquela igreja não presta, aquela irmã essa é vergonha, aquilo outro, aquele irmão é um safado, aquilo outro. Irmão, quem que quer ir para a igreja desse jeito? Termina o culto, se reúne numa churrascaria, numa pizza, só mete o pau na igreja. Irmão, como é que Deus vai prosperar? Aí tá os filhos do lado e diz assim, Deus me livre, terminou o culto agora, estão comendo pizza, me estão metendo o pau aqui no pastor, na pastora, na igreja. Eu só estou indo para a igreja mesmo porque é a força, porque se eu tivesse a opção de ficar em casa, não ia com meus pais não.
Como é que Deus vai operar milagre na casa da gente desse jeito? Você concorda comigo, você que está aí do outro lado da live, ou não? Se você concorda, dá um sinal. Ou se você acha que eu estou falando heresia, besteira? Como é que Deus vai operar, irmão, na mesa dos escarnecedores, ô Leonardo? Hein, Rodrigo? Já pensou se Maria tivesse chegado aqui, irmão? Ou ali agora murmuração na festa? Tá vendo aí? Esse noivo aí, convida a gente, tá entendendo? Em 2 dias acabou tudo. A festa ainda tem mais ainda 5 dias para rolar, 8 dias, 1 semana. E começa ali o bafafá e murmuração e reclamação e apontamento. Onde é que Deus opera nisso aí, gente? Se não tiver cuidado, nosso jejum é em vão, nossa oração é em vão, ler a Bíblia é em vão, ir para a igreja é em vão, porque quando nós se ajuntamos, só se ajunta para o mal. Em vez de Deus sentar na mesa com a gente, que está sentando é o capeta, é o diabo, não é não? E a gente tem que vigiar, muitas das vezes a gente dá mais ênfase no diabo do que a Jesus, irmão. Irmão, olha só, com Jesus, irmão, igual casamento, na alegria ou na dor. Se nós ler a Bíblia e entender, a gente vai ver, irmão, quantos milagres Deus fez, irmão, na vida de pessoas que estavam passando por luta, dificuldade. Paulo e Silas na prisão, irmão, os caras saíram de tarde para atrás de uma oração. Os caras saem 3 horas da tarde atrás de uma oração para orar. Aí faz um bem uma menina, quando dá fé, lá vem toda a cidade, espanca eles, coloca eles no calabouço, lá no fundo do calabouço, como piores espécies. Quando é meia-noite, os caras vão louvar e adorar, vão orar ao Senhor. Em vez de reclamar, murmurar, xingar. Tá entendendo? Então, eu acredito que nós temos muito o que aprender, muito o que aprender. Muito o que aprender. Nós temos que aprender. Ou seja, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser regenerados. Vocês concordam? Eu preciso disso. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser regenerado. Por quê? Porque eu quero melhorar, irmão. Irmão, já pensou aqueles crentes velhos, tá entendendo, chato, reclama de tudo, murmura de tudo, só ele que é certo. Não, irmão, Deus me livre, não quero ser assim não. Lá no Ceará é cheio, viu? Aqui em São Paulo eu não sei. Mas no Ceará é cheio, irmão. Entre o orgulho, a soberba. Você está entendendo? É complicado. Ainda bem que eu vim para Bragança, né? Você vai irmão cearense aí, me perdoa. Ô, Glória. Não me leva a mal não, gente. Mas é isso mesmo, né, pastor? Isso tem que mudar. Peraí, o Charles está dizendo aqui que é isso mesmo. Ele vai concordar comigo, vai lá, Charles. Reforça aí, Charles. Mas é mudança. Me ajuda aí, deixa eu só... Não sei não, quando vier as pedradas, você vai apoiar junto comigo. Mas é pura verdade que o pastor está falando, né? O evangelho tem que transformar nós. Porque se não haver mudança, tem algo errado, né, pastor? É. E aí nós temos que buscar isso na palavra que o pastor está falando. É só aqui que nós vamos encontrar essa mudança. Com certeza. Jesus, né, pastor? Com certeza. Só que na palavra mesmo. Não adianta, né, pastor? Não adianta. É só em Cristo. Irmão, não adianta, porque senão a gente vai virar um religioso. O que é um religioso? Não adianta. Vai para a igreja. Ah, estou bem porque eu estou indo para a igreja. Ah, subiu um monte. Aí muitas das vezes nós sobemos um monte e dormimos som da negligência. Vai por causa, principalmente obreiro, porque é obrigado, um obrigado entre aspas, né? Porque é obreiro, está na norma de certas igrejas subir um monte, como a Encontro com Deus tem essa norma, e muitas das vezes não sobe, tá entendendo? Por prazer, sobe por obrigado, por causa da regra. Você está entendendo? Então, assim, tem coisas que a gente não faz por amor, a gente faz pela regra. E aí onde Deus sonda o nosso coração. Né, a Adriana, ela colocou aqui assim, ela compartilhou aqui com a gente. Se não olhar para Jesus, se afasta, kkk. Adriana, isso é verdade. A Daniela, ou é Dani? Hã? Dani é sua irmã, né? Dá uma alô aí pra ela aí, filho. Pronto.
Tá aqui, ó, o Miqueias, tá bom? Tá sendo bem tratadinho, tá sendo tratado? Tá sendo bem tratado. Glória a Jesus. Então, gente, vamos aqui dar continuidade. Então, nessa introdução, nós entendemos que precisamos o quê? Da transformação e da regeneração. Nós entendemos aí, entendemos? Eu fiz algumas observações diante desse texto. A primeira observação que eu quero compartilhar com vocês é o primeiro tópico, tá? A intercessão de Maria. Você pode colocar aí, intercessão de Maria. Glória a Deus. Em João capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim, ó. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, faça o que ele mandar. Ponto final. O que eu aprendo com Maria, a mãe de Jesus? Que estava faltando algo onde ela estava. E esse algo naquele momento era impossível para se resolver. Porque era uma coisa de urgência. Era uma coisa para agora e não para amanhã. Então tem coisas, irmão, que fogem das nossas possibilidades, do nosso controle. Só que aí o que Maria agora nos ensina? Com atitude. Ela poderia ter procurado o dono da festa. Quem é o dono da festa? Mestre Sala. Na verdade, assim, o mestre Sala era o responsável, né, pela festa. Mas o dono da festa, o noivo. Aí poderia procurar os dois. O dono da festa e o responsável. Porque o mestre Sala era responsável. O noivo chega e diz assim, olha, eu quero que você prepare tudo para 100 pessoas. Então, o mestre Sala vai preparar tudo. As bebidas, comida, o bolo, para 100 pessoas. Só que agora fugiu do controle. Acabou o vinho. E agora? Não tem mais vinho. O certo era Maria comunicar para o noivo ou para o mestre Sala. Para não abalar o noivo, o certo era para ir aonde? Para o mestre Sala, que ele que era o responsável pela festa, responsável pelas bebidas. Só que Maria aqui, irmão, eu acredito que Maria deve ser alguém da família. Deve ser parente dos noivos, sei lá. Só que Maria, ela, em vez de incomodar o mestre Sala ou o noivo, ela vai para Jesus. Aí o que é que ela vai expor para Jesus? Acabou o vinho. E eu estava me lembrando, irmão, que agora de manhã eu estava conversando com Deus, dizendo assim, Senhor, envia o óleo. Não tem óleo na casa. Senhor, envia o açúcar. O açúcar está acabando. E eu me lembrei da intercessão de Maria. Era o que eu estava fazendo hoje de manhã. Senhor, esse mês é o mês de pagar o aluguel da chácara. Eu ainda não tenho dinheiro. Senhor, eu tenho que pagar, Senhor, conta de água, conta de energia. Está estreito. Ou seja, o que Maria fez, eu estava fazendo hoje de manhã. Nós podemos tirar isso aqui como exemplo. Maria foi interceder pela festa. Maria se preocupou com a festa. A festa não era dela. Será se nós fazemos isso? Será se você tira um dia de jejum, Senhor, envia o óleo para cá, envia, Pai, os mantimentos. Deus,
eu quero tirar um dia de jejum agora para o meu pastor. Senhor, muda o pastor Juscelano, transforma ele. Coloca na boca dele palavras de sabedoria. Deus, por mais que a gente erre aqui, usa ele com sabedoria, com amor. Será se em vez de você me criticar, você intercede por mim? Você intercede por onde você vive, por onde te deu abrigo, tá entendendo? Por onde te ajuda. Será se você intercede pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão? Tá entendendo? Pelo aquele que lá atrás olhou para você e disse, eu vou te ajudar. Será se nós intercedemos, irmão, pelos nossos governantes que governam o nosso país? Será se a gente ora, Senhor, muda, Senhor, Lula, em vez de a gente criticar, em vez de dizer que ele não presta? Será se nós chegamos diante de Deus, Senhor, muda o Lula, transforma ele? Já pensou, Deus, este homem, Senhor, meu Pai, te aceitando, o teu Espírito Santo tendo liberdade para entrar dentro desse presidente, Deus, e ele sendo movido por ti, o que vai mudar muitas coisas no nosso país. Deus tem esse poder porque ele fez com Paulo, não pode fazer com Lula? Deus tem esse poder, ele fez com Paulo, não pode fazer com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com teu tio, seja lá quem está precisando da nossa intercessão. Então eu aprendo com a Maria, irmão aqui, mãe de Jesus, a importância da intercessão, a importância de chegarmos para Jesus e expor diante do altar dele. Precisamos expor diante do altar dele. Tem uma passagem, irmão, na Bíblia que diz assim, ó, lançai diante do altar de Deus toda a vossa ansiedade. Sabe o que eu aprendo com isso? A Bíblia está dizendo para me lançar a ansiedade no altar de Deus, então a ansiedade não é para ficar no coração do homem, não é para ficar no coração da mulher. A ansiedade mata. A ansiedade rouba a fé. A ansiedade traz o medo. Então, olha só, irmão, em vez de Maria estar preocupada, em vez de Maria estar correndo para lá e para cá, ela se preocupa com uma coisa que nem dela não é. E ela chega para Jesus, ela expõe. Ela expõe diante de Jesus. Maria, ao notar a falta de vinho, aproxima-se de Jesus com a questão, demonstrando sua fé. Olha só, o que nós podemos ver aí em Maria? Da intercessora, que intercedeu pela festa, pelo casamento. Nós podemos ver que a própria mãe teve fé em Jesus. Um ato de fé, sim ou não? Ela acreditou. Porque ela chega para Jesus e ela expõe. Se ela não acreditasse que Jesus poderia resolver, ela não tinha ido atrás dele. E ela já sabe quem ele é, né, pastor, na verdade. Outro ponto importante. Esse pensamento também, ela já sabia que ele poderia fazer isso aí. Só vou acrescentar aqui, só vou usar a minha fé, porque eu já sei o que ele é capaz de fazer. Já sei o que ele é capaz de fazer. É um ponto para nós abordar. Será se nós conhecemos e nós sabemos que Jesus pode resolver nossas causas? É o que foi levantado agora. Ela procurou Jesus porque sabia que ele era capaz de resolver. Será se nós, nas nossas lutas, dificuldade, nós procuramos Jesus sabendo que ele pode resolver? Quer ver? Leonardo 2, lê aí, sabe o que? Mateus capítulo 8. Se eu não me engano é do versículo 1 ao 3. Você vai ver aí o que um leproso vai falar com Jesus. Ó. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. E o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Pronto. O que nós vamos observar aí no que você leu? O que nós vamos observar? Um leproso, ele pergunta a Jesus, se tu quiseres, tu pode me purificar. Olha só, irmão, como é que ele fala com Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer. Se tu quiser, tu podes me purificar. E Jesus disse o quê? Se eu quero, fica limpo. E toca no leproso. Mas olha só a questão que ele levanta. Se tu quiser, tu pode me purificar.
Se Deus quiser, Ele pode resolver, irmão, nossas causas. Se Deus quiser, Ele pode nos transformar, Ele pode nos regenerar. Se Deus quiser, Ele pode curar, Ele pode fazer. Assim como Maria chega para Jesus sabendo quem Ele é, o que Ele poderia, esse leproso também chegou, também levantando colocando Jesus na questão de dizer assim, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que tudo o Senhor pode. Mas o Senhor quer me purificar? Jesus. Porque eu sei que só pode. E isso é uma sinceridade, irmão. Trazendo aqui para nós, Senhor, eu estou com um problema sério com álcool. Eu estou aqui porque eu quero ajuda, mas eu estou com dificuldade. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar desse álcool. Eu sei que o Senhor pode, Deus. Eu sei que o Senhor tem poder, que o Senhor é Deus, que o Senhor, nada para o Senhor é impossível. Mas o Senhor quer me libertar? Eu quero me livrar disso, Deus. Isso é uma doença, isso é um mal. Eu adquiri, eu não quero mais, eu estou arrependido, perdi muita coisa por causa disso. O Senhor quer me ajudar, Deus? É isso, irmão. É chegar diante de Deus como Maria chegou, como esse leproso aí chegou. É apresentar, irmão, a Deus quem Ele é. Eu sei que Tu pode, Deus, eu sei quem Tu é. Tá entendendo? Não sei, Tu criou os céus e a terra. O que é isso que eu estou colocando para você, Deus? Não é nada. O Senhor pode. Mas o Senhor quer? O cego de Jericó, irmão, quando chega para Jesus, Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Olha. Que palavra linda. Já pensou, Jesus está dizendo hoje para mim e para você, irmão? Para nós aqui na casa, para você que está aí na live aí. O que você quer que eu faça hoje por você? Diga que eu faço, olha. Que maravilha. Agora vamos lá, irmão. Jesus, eu sou um pecador. Jesus, eu não mereço. Não estou perguntando se você é pecador, se você merece. Estou perguntando o que você quer que eu faça. Ô glória. Oh, bênção. Irmão, isso é muito lindo, irmão. O que Deus quer ver é um coração arrependido, contrito, quebrantado, sincero. Tá entendendo? O cego de Jericó não aguentava mais aquela vida, por isso que ele procurou ajuda, irmão. Aquela mulher que passou 12 anos no centro de recuperação não aguentava mais estar no centro de recuperação, irmão. Foi procurar ajuda em Jesus. Aquele leproso que o Leonardo acabou de ler aqui, irmão, esperou uma oportunidade, sabia que Jesus está lá no monte orando. Quando Jesus desce, ele, Jesus, me ouve aí. Eu sei que tu pode, se eu quiser me cura. Então assim, tem coisas na nossa vida, irmão, que tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Jesus pode. Jesus só quer uma atitude da nossa parte. Agora, nós aprendemos com Maria que ela procurou a pessoa certa, ela sabia quem era Jesus. Nós aqui já era para conhecer quem era Jesus, pelo menos através da sua palavra. Porque através da Bíblia hoje, irmão, através dos evangelhos, hoje nós conhecemos Jesus. Os 4 evangelhos, irmão, não vou dizer definem Jesus, mas os 4 evangelhos, irmão, traz ao nosso entendimento quem é Jesus, o que ele veio fazer, quem ele é, aonde ele está. Lá em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, versículo 7, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus vai apontar isso, vai falar isso, que ele é o mesmo. Então, se Jesus é o mesmo, aquele que criou Adão e Eva, então Jesus é o mesmo que deu vista aos cegos, operou milagres, passou 33 anos na terra como homem, carne e sangue. Então ele é o mesmo hoje que pode operar tudo isso na minha e na tua vida. Glória a Deus.
Ele não mudou. Só depende da nossa fé. Aí nós precisamos fazer igual Maria. Fé. Veja bem. A vida de Maria aqui aponta para a necessidade e a eficácia da intercessão na vida da fé. Irmão, não adianta orar sem fé. Não adianta. O Rodrigo vai ler aí para nós aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não adianta orar sem fé, Hebreus 11, 6. Não adianta orar sem fé. Glória a Jesus. Ele vai ler aí para nós aí, ajuda ele aí, filho. Vai ler aí para nós aí. Orar sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que ele se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Pronto. Obrigado, meu filho. O nosso irmão leu em Hebreus 11, 6. Eu gosto muito também dessa passagem. Que diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Melhor. Será que Maria conhecia Jesus, sim ou não? Como é que nós podemos agora conhecer Jesus? Crendo. Hã? Crendo. Crendo. Da velha palavra. Agora vamos lá, irmão. E quem não tem fé e quem não lê a palavra, como é que eles podem conhecer? Ouvi alguém falar. Ah, muito bem. Aquela mulher passou 12 anos sem de recuperação, não tinha Bíblia lá. Mas alguém foi lá e testemunhou de Cristo. Aí, Por ouvir também, né? por ouvir, exatamente. Olha a importância de nós aqui, irmão, para aqueles que chegarem agora. Olha a importância daqueles da nossa família, irmão, que não lê a Bíblia, que não tem fé. Olha a importância que nós temos agora, irmão. Está encaixado na nossa parentela, na nossa família. Agora Deus está fazendo a obra em mim e você. Para que nós venhamos ser o quê? Um livro aberto para essas pessoas. O apóstolo Paulo vai falar isso para a igreja de Coríntio. Que nós venhamos ser um livro aberto. Para que as pessoas venham, elas não lêem a Bíblia, mas elas venham ler a nossa vida e se anda com Cristo, e se anda com Deus. Só um instantinho, aquela mulher que o profeta passava, Eliseu, disse assim: marido, vem cá. Aquele homem que vai ler é um grande homem de Deus. Ele vem aqui na cidade e aqui ele representa Deus, faz a obra. Vamos fazer um quarto para ele? Vamos fazer um quarto para esse homem de Deus? Para quando ele vir aqui, ele se hospedar? Fizeram um quarto, botaram uma cama, botaram uma mesa, um caneco. Ficou da família. Ele praticamente ficou da família, né? Não, ele era um profeta. Ele só ia ali e quando ele ia, tinha aquele lugar para ele ficar. Tá entendendo? Tinha um lugar para ele ficar. Não era que ele se tornou íntimo deles, não. Ele fazia um trabalho missionário. Então, quando ele chegasse naquela cidade, tinha onde ele se hospedar. É como se fosse uma hospedaria para ele. Tá aqui é o seu cantinho, pode ficar aqui. Você está entendendo? Então, veja bem, mas o que me chama a atenção? Que aquela mulher observava a vida do profeta. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, nós temos que ser um livro aberto para as pessoas. As pessoas vão ler Cristo através das nossas atitudes.
vão ler, vão ver Cristo através de nós. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Então que nós venhamos, irmãos, também aproveitar esse primeiro tópico e nos chegarmos a Deus para orar, conversar, interceder, apresentar nossa vida, as questões, os problemas, as dificuldades. Vamos apresentar a Deus, vamos ser sinceros diante dele, vamos aprender aqui com Maria. Tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, irmão. É só com Jesus. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico. Vocês entenderam aí a primeira parte? Deu para entender? Segundo tópico, obediência e serviço. Vamos ver isso aqui no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. É o primeiro tópico, obediência e serviço. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Versículo 8. Em seguida, Jesus mandou, agora tire um pouco da água destes potes e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Ou seja, leve ao responsável da festa. A instrução de Maria aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, sublinha a importância da obediência a Jesus. Da importância a Jesus. Então veja bem, irmão. Maria sabia que Jesus era capaz de resolver aquele problema na festa, sim ou não? Agora, Maria, o que ela agora, outra coisa que ela foi fazer, ela foi orientar as pessoas ali naquela questão de obedecer Jesus. Aí outra coisa que eu observo aqui, irmão, será se nós temos humildade para alguém chegar para nós e dizer assim, o que nós devemos fazer ou não? Porque nós vamos ver Miqueias aqui, Miqueias, nesse contexto, nós vamos ver aqui uma engrenagem. E se não tiver humildade no meio do povo de Deus, irmão, é tudo que o diabo quer. Conflito, contenda. Tá vendo aí, aí? Só porque a mãe dele aí quer mandar aqui na festa. Ó, tá vendo aí? Só porque é obreiro aqui, agora não sei o que, não sei o que. Ó, só porque é monitor, tá entendendo? Quer editar aqui as regras. Mas agora você imagina aí, irmão. Jesus mandou Maria falar alguma coisa? De maneira nenhuma. Mas Maria se preocupou com a festa, sim ou não? Vamos trazer um pouquinho para cá. Tá entendendo? Irmão, para a gente fazer algumas coisas que a gente só faz se for mandado, tem coisas que sim, é regra. Mas tem coisas que a gente pode fazer sem ser mandado, irmão. Você concorda ou não? Pronto, você vê uma garrafa dessa aqui, do bebedor aqui. Você vê o beber água aqui. E quando é festa, você vê a garrafa seca. Não é porque você que é responsável aqui pelo refeitório, mas o que é responsável pelo refeitório não está aqui, mas você beber água, está seco. Por isso mesmo, aí você deixa, volta para o campo, tá entendendo, não avisa nada, porque não é responsabilidade minha.
Ô Leonardo, eu fui beber água ali no refeitório, no bebedor ali, e o garrafão está seco, está vazio. Ou seja, não é responsabilidade minha, mas eu contribuí. Porque se um negócio desse aqui fica seco e passa horas ligado na tomada, pode queimar. Porque ele precisa da água. Então tem coisas, irmão, que também nós temos que ter humildade para receber. Porque Jesus não manda Maria fazer nada. Mas Maria vai até o servente e diz, olha, fazei tudo o que ele mandar. Ou seja, outra coisa que eu vejo aqui, irmão, na obediência e serviço, que é o segundo tópico, é acreditar, irmão, é saber que Jesus pode. Só que precisa ter, irmão, atividade. Precisa sair, como foi falado ontem, irmão, da zona de conforto. Jesus quer ver os seus filhos ativos. Fé sem obra, irmão, Tiago vai dizer que é morta. Fé sem obra, irmão, é morta. Deus quer ver. Ó, irmão, Elias, ele disse assim, a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chova mais. Deus mandou Elias falar, nós não vai ver no contexto isso. Mas Elias toma uma atitude e Deus ali aprova a atitude de Elias. Passa 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chover. Irmão, tá lá Moisés na intercessão e Josué com os soldados lá embaixo guerreando. Moisés está com a mão levantada, intercedendo. Os braços cansam. Quando abaixa, o exército de Deus perde. Quando Moisés levanta, o exército de Deus começa a ganhar. O braço cansa. Quando desce, o povo começa a... Agora tem 2 homens ali que vai ajudar Moisés. Um pega no braço direito, outro no braço esquerdo. Deus mandou fazer isso, irmão? Você não vai ver no contexto Deus mandando fazer isso. Você não vai ver no contexto Deus mandando fazer isso. Não vai. Tem coisas, irmão, que Deus se alegra da nossa atitude. Atitude, Deus opera também, Leonardo, nas nossas atitudes. Mas que a nossa atitude, tudo contribua, venha contribuir, irmão, para o bem, não para o eu, não para o ego, não para eu me engrandecer. Tudo que seja feito para o bem da obra, para o bem-estar do próximo. Eu ser uma pessoa voluntária, eu ser uma pessoa útil. A Bíblia diz, irmão, que o servo que só faz aquilo que o seu Senhor manda é um servo inútil. É um servo inútil, não serve para nada. Por quê? Porque ele só faz o que o seu Senhor mandar. É sem lógica. Sem lógica. Então veja bem, obediência e serviço. A instrução de Maria aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então, mostra aqui, irmão, o interesse de Maria de participar, de ser útil naquele momento. Porque ali, acabando o vinho, irmão, acabou tudo, acabou a festa. O noivo ia ser envergonhado, a noiva ia ser envergonhado. O mestre Sala ia levar a culpa, que era o responsável pela festa. Você imagina aí, irmão, o problema que não ia surgir nessa festa. Você imagina aí. Só que a Maria se interessou para que dali não terminasse em tragédia, em problema, em frustração. Então ela tomou atitudes que eram atitudes para o bem de todos ali. Isso é muito importante. Não para ela se engrandecer, não para ela se amostrar. E por outro lado, os serventes ali poderiam estar dizendo, só porque a mãe de Jesus está aí, ó, sendo besta. O que ela quer se metendo aqui, na cozinha? Quer se amostrar, né? Quer se amostrar, quer se aparecer.
A mãe do noivo não vem aqui, a mãe da noiva não vem aqui, não está mandando nós fazer nada aqui, tá entendendo? Aí vem aí essa Maria aí, dizer o que tem que fazer. Se não tivesse humildade, irmão, se não tiver humildade, não tem como o milagre acontecer. Eu vou contar rapidinho aqui, que o horário dá para nós entrar no terceiro tópico e terminar. Por falta de humildade, eu perdi uma oportunidade muito grande no Ceará, de várias. A minha mãe faleceu, morreu, aí eu deixei de ir para a igreja. E fiquei morto dentro de casa. E eu não dei nenhuma satisfação ao meu pastor sabia que minha mãe morreu, tal. Foi no velório. Mas eu não fui mais para a igreja depois disso. E o meu pastor da época, ele conversando com a segunda pessoa dele, tinha falado para ele que do lado da igreja tinha uma casa boa deles, a casa desse pastor. E ele tinha dito para o auxiliar dele, disse assim, como o pastor Jusilã, ele mora de aluguel, tá difícil para ele, eu vou deixar ele aqui morando com a família dele. A casa está desocupada, não usa ela para nada. Segundo o auxiliar depois me disse, eu vou conversar com ele vai pagar só água, luz. E até ele aí pode até ajuntar o dinheiro, depois alugar uma casa, dar entrada numa casa. O importante é que ele não vai pagar aluguel. Beleza. Irmão, depois de alguns dias, quando eu fui para a igreja, aí o pastor disse assim, pastor, o que foi que houve, pastor? Não apareceu mais na igreja. Eu foi ainda ignorante com ele. Foi ainda bruto com ele. E ele é dessas pessoas caladas, não gosta de confusão. E disse assim, aí disse, pastor, eu sou como pastor da igreja, a pessoa está vindo e tal, a gente sabe que mas tudo bem, deixa para lá. Ele não esticou a conversa. E depois esse auxiliar chegou para mim e disse, pastor, você perdeu a benção. Assim. Aí se o pastor foi bruto desse jeito, ignorante, por uma pergunta que o pastor fez, o que ele deduziu? Vou botar um cara dentro da minha casa, ele não vai sair mais nunca da minha casa. Você entendeu? Então, por falta de humildade, a gente perde as bênçãos. E já contei para você também, depois que eu cheguei aqui, por causa da humildade, eu ganhei um carro. Olha a diferença. Você estava transformado já. Já estava sendo transformado. Transformado ainda não estou, ainda total. Não, estava Estou sendo transformado. Né? Você está entendendo? Mas a minha atitude aqui já foi diferente da outra. Então, se esse servente não tivesse humildade para receber a palavra de Maria, não ia ter milagres ali. Muitas das vezes, irmão, o milagre falta na minha e na tua vida, na nossa vida, por falta de humildade. Sabia? O que Deus quer é operar o milagre. Mas onde é que ele vai operar o milagre se não tem humildade? Nós temos que entrar em acordo com a vontade de Deus. E agora? Andará dois juntos? Se não houver concordância, hein, Rodrigo? Não, caso sério. Já a pessoa diga assim, Rodrigo, limpa esse banheiro aí. Aí o Rodrigo, tá entendendo, pega a vassoura e diz, não, eu vou varrer aqui à frente. Como é que vai ficar o clima? Como é que vai ficar o tratamento? Então é a mesma coisa com Deus, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia para quê? É para nós viver do nosso jeito ou para nós obedecer? Porque quando nós lemos a Bíblia, Davi ele vai dizer uma coisa tremenda, Davi. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha a diferença. Olha a diferença que a palavra de Deus faz. Amém? Deu para entender aí? Sobre obediência e serviço? Então nós podemos ser úteis, sim ou não? Aonde nós chegar, ter humildade para obedecer e para servir. Beleza? Cuidado que vai chegar aqueles assim, né, Camila? Vai chegar aqueles assim. Ei, meu, babão, é? Ih, está puxando saco?
está se aparecendo. Irmão, dá ouvido a esses não, irmão. Seja do seu trabalho, seja onde você estiver, na igreja. Irmão, procura servir. Tá? Sirva. Ah, está fazendo isso aí pro pastor? Tô mesmo, irmão. Tô fazendo pro pastor, ele merece, irmão. Merece. Legal. Ah, tá fazendo isso aí para puxar o saco do patrão? Não, irmão. É dessa empresa aqui, irmão, que eu levo o pão para casa. É daqui que eu pago as minhas contas. Não é lógico? Deixa falar o que falar, irmão. Tá entendendo? Nós temos que seguir o nosso líder, né? É. Isso que você falou. Eu chego lá na casa do meu pastor, ó, às vezes, uma vez por mês, eu preciso dormir lá. Eu preciso dormir em São Paulo. Que uma vez por mês a minha esposa passa pelo tratamento lá e é presencial. Nas outras segunda-feiras ela faz online, né? Online que chama, né? Pois é. Só que às vezes eu durmo lá na casa do pastor. Irmão, quando eles acordam segunda-feira de manhã, já tá a louça de lá lavada, a pia limpa e o café feito. Quem foi que fez? Que eu acordo cedo, porque a mesma consagração que eu faço aqui, eu faço onde eu estiver. Então eu acordo cedo. Aí, Faço a minha consagração e não vou mais dormir. representa. Aí vou, quando eles acordam, tá tudo feito. Aí, Você está entendendo, irmão? Eles me pedem fazer isso? Não. Às vezes a pastora acorda e diz, pastor, você fez... Pastor, que é isso? Pastor disse, não, pastor, não cai minha irmão não tem nada a ver não. Estou aqui para servir também, quero ser útil. Você está entendendo? Às vezes eu vou lá na geladeira lá, pego o energético, levo lá para o pastor estar lá na sala, na casa dele. Chego lá, pastor, quer tomar um energético? Pastor, quer tomar alguma coisa? Na casa dele. Está entendendo? Por tudo que ele fez pro senhor é o mínimo, né? É o mínimo que eu posso fazer pelo aquele que um dia acreditou em mim e confia em mim. Tá entendendo? Não enche o meu saco aqui. Ah, como é que tá? Não, me deu carta branca, confia em mim, acredita em mim. Por que não, irmão, eu não ser útil? Tá entendendo? Sem precisar me mandar eu ser útil. Pastor Ismael que tá precisando de alguma coisa. Apesar que eu sou falho. Uma vez ele perguntou assim, pastor, o senhor me obedece? Eu disse, pastor, eu tento. Eu tento. Porque a gente não é fácil. Tá entendendo? Nós temos nossas falhas, nossos defeitos. Mas a minha oração e a minha atitude é que eu sempre venha ser grato ao meu pastor. Aos meus líderes. Vocês veem que às vezes nós vamos orar aqui pelo almoço, né? Agradecer, no final eu apresento quem? Senhor, alcança meus líderes. Que nós estamos aqui por causa também deles. Então eu procuro reconhecer em toda a área da minha vida. Assim como eu tenho que reconhecer Deus em todos os meus caminhos, eu tenho que também reconhecer aqueles que estendem a mão para mim. Amém? Vamos aqui para o terceiro e último. Transformação e abundância. Transformação e abundância. João capítulo 2, do versículo 6 ao 10 eu encerro. Glória a Deus. Pega como lição, pega como exemplo, tá? Seja grato àqueles que estendem a mão para você, tá bom? Isso é muito importante. Gratidão não é só quando está tudo bem. Gratidão é também quando não vai bem, mas aquela pessoa está precisando agora da sua ajuda. Poxa, eu vou estender a mão para ela, que um dia ela estendeu a mão para mim. Do versículo 6 ao 10 do capítulo 2 vai dizer assim, cadê? Está aqui. Ali perto estavam 6 potes, do versículo 6 ao 10. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes e levem aos dirigentes da festa
e eles levaram. Versículo 9. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo. Versículo 10. E disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Você guardou o melhor vinho. Olha só, irmão. A transformação da água em vinho não apenas salva a festa de casamento de um embaraço social, mas também serve como um sinal de transformação espiritual e abundância de Jesus. Veio trazer a humanidade. O que Jesus veio trazer à humanidade? Abundância de vida. O que Jesus quis demonstrar aqui? Está entendendo? Que ele pode transformar o pecador em santo. Que ele pode transformar, irmão, o pecador em santo. Veja bem, irmão, o que o mestre Sala fala para o noivo. Tu guardaste o melhor. Aqui nesse vinho está a abundância agora de alegria. Agora eu estou vendo e outra. É como o mestre Sala dissesse assim: poxa, tu não me falou que tinha o melhor vinho guardado? Então o que eu aprendo com isso? Que Jesus tem o melhor para nós guardado. Jesus tem o melhor para nós guardado, irmão. Muitas das vezes a gente prepara, né? Muitas das vezes a gente projeta, muitas das vezes a gente programa, mas Jesus tem o melhor. E é sempre no final mesmo, né? Como foi aí no final dessa festa. Deus sempre vem no final da festa No final da festa. faz o melhor. E faz o melhor. Aqui tudo acabou, Jesus não para. Isso. E a pessoa está acabando a fé, está acabando a esperança. Você se lembra o que o profeta disse para aquela viúva que estava com os 2 filhos, que o credor foi na casa dela e disse: olha, o teu marido morreu, deixou uma dívida, vamos dar um tempo para que você pagar, se não pagar, vamos dar os 2 filhos. E ela procura o profeta pergunta: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então é com esse pouquinho de azeite que Jesus vai operar o milagre. Isso. Isso. Ou seja, não está nada perdido para você, não está nada perdido para nós. Todos nós ainda temos um pouquinho de fé. E é esse pouquinho de fé que Deus vai trazer abundância. É esse pouquinho de fé que Deus vai trazer alegria. Irmão, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós acreditamos, irmão, que um dia nós podemos mudar. Por mais que nós somos falhos, tá? Por mais que nós somos cabeça dura, mas Deus sabe, irmão, que nós temos ainda um pouquinho de fé, porque se nós não tivéssemos, nós não estávamos aqui. Eu tenho meus propósitos de aproveitar, como eu sou aqui coordenador, pastor, mas eu aproveito essa casa para ter um encontro com Deus, para coisas, irmão, ser na minha vida transformada, liberta, curada. Por quê? Porque a vida da gente, irmão, ela passa por um processo justamente da transformação, da regeneração. E nós temos que aproveitar, irmão, cada oportunidade. Hoje eu aproveito a oportunidade para mudar, irmão, muitas coisas na minha vida. Tudo bem, eu não bebo, não uso droga, não fumo, não me prostituo, tá entendendo? Não faço mais nada disso, que eu fazia tudo isso no passado. Mas tem muitas coisas na vida da gente que a gente não pode se acomodar, irmão. A gente precisa melhorar, precisa buscar mais a Deus, buscar mais humildade, buscar mais mansidão, o fruto do Espírito. Então tudo isso é um processo. E muitas das vezes Deus nos coloca em certos lugares para nos moldar, para nos transformar. Agora você imagina ali, irmão, como é que fica agora aqueles serventes que colocaram a água ali, irmão, nos potes. Tamparam, agora Jesus disse assim: pega essa água e vai levar lá para o mestre Sala. E quando eles abrem, está o melhor vinho ali dentro, irmão. Agora imagine agora o comentário, está entendendo quem é esse?
é o filho de Maria. Não, o filho de Maria eu sei que é o filho de Maria. Mas em fazer um negócio desse aqui tem alguma coisa diferente. Você imagina agora os discípulos, e esse é o primeiro milagre que Jesus faz, tá? É o primeiro milagre que Jesus faz. É o milagre da transformação, da regeneração. E Ele quer fazer esse milagre na minha e na tua vida. Ele quer nos transformar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar. Ele está demonstrando diante desse milagre, irmão, que nada é impossível para Ele. O que Ele quer? Ele quer que nós venhamos fazer igual Maria. Chegamos até Ele, irmão, e viemos expor as nossas necessidades, as nossas dificuldades, o que está acontecendo no casamento, na família, no trabalho, na vida financeira, na saúde, irmão, é ministerial. Ele quer que nós colocamos diante dele, e após isso, irmão, ter humildade para obedecer a questão de serviço, de servir a ele como ele quer. Podemos servir a ele na questão de obedecer, dizer assim, ó, você vai fazer assim que tua vida vai melhorar, aceito, aceito. Ó, você precisa deixar isso, aceito, aceito. Então podemos servir ao Senhor tirando, tá entendendo? De nós, ter humildade para receber, porque Deus tem várias maneiras de falar. Ele vai usar alguém para chegar e dizer, olha, isso que você está fazendo está errado, precisa mudar, precisa melhorar, Deus vai te abençoar. E por final, irmão, a questão da abundância chegando na nossa vida, através de quê? Da cura, dos milagres, da libertação, a salvação, a restauração, viver uma vida abundante com Cristo numa terra onde, no mundo que Deus é rejeitado. O mundo pode rejeitar Deus, mas eu e você não rejeita. Porque o justo vive por fé e não por vista. Então que nós venhamos pegar esse ensinamento de hoje e colocar em prática na nossa vida. Nada está perdido. Deus pode transformar. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar agora encerrando? Feche os seus olhos. Convido você que está aí em casa, está aí acompanhando através da live. Feche os seus olhos, Pai. Te damos graça por essa palavra, por este ensino, por essa oportunidade de mais um dia ouvir a Tua palavra, e eu creio no poder da Tua palavra. Meu Deus, se a Tua palavra não operar, se a Tua palavra que é viva e eficaz não penetrar, Senhor, meu Pai amado, meu Pai, nada vai acontecer, não vamos passar de um religioso, mas eu creio pelo poder da Tua palavra, Senhor, aqui, Senhor, conosco, com os que estão, Pai, assistindo pela live, os que vão assistir, que vai haver mudança, transformação, regeneração, e vai vir abundância, Senhor, meu Pai amado, de alegria, meu Pai, de bênçãos na vida de cada um. Eu quero, em nome de Jesus, repreender, Pai, o olho grande, em vez de palavra de maldição, nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. E eu te convido para amanhã, irmão, estar nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e não deixa de ir ali, ó, no YouTube ali, acessar ali o meu canal, Juscelino Oliveira, e compartilhar para que esse trabalho, essa mensagem, essa obra possa alcançar os 4 cantos deste mundo através de você. Deus abençoe e tenha um dia abençoado. Glória a Deus.